Olá, bem-vindos a nossa classe de hoje. Nossa aula de hoje é sobre os verbos que são irregulares. Nós vimos na aula dos verbos regulares, aprendemos que eles seguem uma mesma linha, então a gente consegue colocar eles numa tabela e conjugar todos igual, da mesma maneira. Já os verbos que são irregulares, eles não seguem uma mesma linha, eles podem mudar completamente, tanto o início da palavra quanto o final, eles são irregulares. Então, mesmo assim, os verbos que são irregulares, existem alguns grupos que a gente consegue conjugar de forma parecida. E são alguns verbos que se encaixam, nesses grupos. Então, vale a pena a gente aprender esses grupos. Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Então, eu vou mostrar para vocês que esses grupos são os grupos dos verbos que têm câmbios vocálicos, ou seja, eles trocam a vogal. Como assim? Então, a gente tem alguns verbos aí que vão trocar e por ie. Como que é isso? Eles vão fazer o seguinte, ó, eu coloquei aqui o verbo sentir como exemplo. Em vez de yo sento, vai ser yo siento. Então, a gente vai trocar e por ie. Yo siento, tú sientes, él, ella, usted siente, nosotros e nosotras sentimos. Ué, mas não trocava e por ie? Troca. Mas não no nosotros, nosotras, nem no vosotros, vosotras, nem no vós. Vai trocar só no yo, tu, él, ella, usted e ellos, ellas e ustedes. Ou seja, primeira, segunda, terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural. Nas outras, não. Então, nosotros, nosotras sentimos, vosotros, vosotras sentís, ellos, ellas, ustedes sienten, vós sentís. Então, a gente tem aí alguns verbos que são irregulares que se comportam assim. E nos exercícios vocês vão ver que a gente vai fazer exercício e vai treinar alguns deles. Depois a gente tem os que trocam o o por o e. Então, eu tenho aqui como exemplo o verbo poder. Como que fica? Yo puedo. Troquei o por o e. Tú puedes. Él, ella, usted puede. Nosotros y nosotras podemos, porque não troca. Vosotros e vosotras podéis, porque também não troca. Ellos, ellas e ustedes pueden. Aqui eu troco o por o e. E vós podes. Também não troca. Depois tem os que trocam e por i. Como que fica? Eu coloquei aqui o verbo pedir. Tem alguns que se comportam assim, hein? Então, yo pido. Troquei e por i. Tu pides. Él, ella, usted pide. Nosotros y nosotras pedimos. Aqui não troca. Vosotros y vosotras pedís. Também não troca. Ellos, ellas e ustedes piden. Aqui eu voltei a trocar. E vós pedís. Aqui não tem troca. E, por último, nós temos apenas um que troca o por o e, que é o verbo rugar. O verbo rugar, em espanhol, pode ser usado para falar tanto jogar como brincar. Então, o verbo rugar é jogar e brincar, em espanhol. E ele vai trocar o por o e. Então, por exemplo, yo juego. Por quê? Porque eu troquei o u por o e. Tú juegas. Él, ella, usted juega. Nosotros y nosotras jugamos, porque não troca. Vosotros y vosotras jugáis, porque também não troca. Ellos, ellas e ustedes juegan. Aqui eu volto a trocar. E vós jugás, certo? Então, alguns verbos que são irregulares, a gente vai conseguir conjugar usando essa tabela daqui. E aí, eu mandei para vocês, num PDF também, um exercício onde a gente vai, fazer alguns desses verbos e poder trabalhar eles e para poder gravar e saber quais são, certo? Então, essa foi nossa aula de hoje, dos verbos irregulares.
A gente aprendeu alguns aqui nesse curso. Nos vemos então na nossa próxima aula.